Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist de partidas inacreditáveis de xadrez. E essa partida veio como sugestão de um inscrito, o Stefano Maligeri, sugeriu lá pelo Instagram. Muito obrigado, Stefano, pela sua sugestão. Essa partida realmente é inacreditável. De brancas, Zigbert Tahashi contra Richard Hatch, dois grandes jogadores ali da época. Essa partida aconteceu aqui no ano de 1922, né? Estima-se, né, os ratings desses jogadores como 2.610 para o Tahashi, 2.550 para o Hatch. Isso é só uma estimativa, na época não existia rating feed ainda, nem a feed. Tá bem? Vamos dar uma olhada aqui. O Tahashi de brancas abre a partida com E4. Temos aqui C6, a defesa Caro-Kann aqui pelo Hatch. Cavalo C3, D5 e aqui cavalo em F3 pelo Tahashi. Cavalo F6, E por D5, C por D5 e aqui D4, e a gente já tem o tema da minoria, né? As pretas têm uma minoria perigosa na ala da dama, essa minoria de 2 contra 3, né? Muitas vezes Napoleão Bonaparte, né? Foi quem ensinou aos estrategistas que a quantidade muitas vezes não importa, né? E às vezes o ataque de uma minoria pode ser muito forte para desestabilizar as forças aí do adversário. Então aqui no xadrez, né, o ataque da minoria cada vez mais ganha popularidade. Hoje em dia é um tema estratégico bastante comum. O ataque da minoria, as pretas vão querer partir para isso. Bispo G4, então cravando aí o cavalo. E como as pretas vão fazer aqui o ataque da minoria, muitas vezes as pretas trocam realmente porque o cavalo é um grande defensor das brancas no ataque da minoria. Esse cavalo poderia se dirigir depois para a casa de C5, depois que esses peões avançassem, ficaria com um ótimo posto aqui em C5. Portanto, depois de H3, aqui o Hatch, sabendo de tudo isso, captura o cavalo, bispo por F3, dama por F3 e agora E6, protegendo o peão central e possibilitando o desenvolvimento do bispo. Bispo D3, cavalo C6, bispo E3, bispo em E7, roque e A3, né? As brancas já prevendo aí o ataque da minoria das negras, já colocam um peão para defender a casa de B4. A6 aqui pelo Hatch, cavalo em E2 e as brancas vão para essa estratégia, né? Como as pretas vão atacar na ala da dama, né? As brancas vão direcionando aí as suas peças para a ala do rei, né? O Tahashi então nos ensina como lidar, né, com o ataque da minoria das negras. B5 e agora bispo F4. Dama B6, colocando pressão aí no peão de D4, C3 protegendo, e agora cavalo em A5. Esse cavalo está se dirigindo aqui para a forte casa de C4. E aqui o Tahashi vai para uma ideia interessante. Depois que as pretas jogarem cavalo C4, ele quer jogar bispo C1 aqui protegendo B2, então ele passa a torre primeiro, portanto, torre de A em D1, e depois de cavalo C4 o bispo pode ir lá para C1 sem bloquear, né, a torre. Dama C6 foi jogado e agora cavalo G3. Aqui o Tahashi continua com a sua estratégia de levar as peças para a ala do rei. A5, o Hatch continua seguindo aí com o seu plano do ataque da minoria. Torre de F em E1 e agora B4, dando andamento no ataque da minoria. A por B4 e agora um lance muito interessante aqui do Tahashi, o lance cavalo em F5. Não é exatamente um sacrifício, né? É uma possibilidade de troca, mas esse lance incomoda muito, né? Porque está atacando aqui o bispo, fica fazendo pressão aqui em G7, tem temas até de sacrifício aqui em H6, então tem que tomar cuidado, né? Um exemplo, bispo D8, cavalo H6 cheque, seria um lance muito forte. G por H6, por exemplo, o bispo aqui por H6, e as brancas estão completamente ganhas aí, né? Por conta de temas de checkmate e tudo mais. Então aqui, enfim, se tentar salvar a torre, aí é suicídio, né? Dama G3 cheque, com sequência de checkmate. Então, enfim, as brancas teriam um forte ataque, né? Com o cavalo em H6. Por isso que aqui o Hatch prefere realmente trocar peça, aceita aí o cavalo. E por F5, torre por E7. Agora esse peão de F5 está bastante fraco. Mas o Hatch primeiro captura em C3, B por C3, B por C3 e aqui G6. O Hatch solidifica aqui a defesa do peão de F e vai querer agora bater no peão de C3, né? O ataque da minoria do Hatch foi bem sucedido, criou um peão fraco aqui em C3 e as negras vão partir para cima desse peão. No entanto, o Tahashi continua com a sua estratégia de contra-ataque na ala do rei. Olha que interessante. Bispo em H6
E agora o rete vai, ao invés de tirar a torre, contra-ataca aqui com o cavalo B2. Esse lance é interessante porque já limpa, né, a coluna C para outros ataques. No momento está atacando a torre. Torre B1 foi jogado. Cavalo por D3, dama por D3 e agora colocando a torre aí. Torre de F em B8. Interessante. Torre por B8, cheque. Torre por B8. E agora, né? Essa posição é muito instrutiva porque é exatamente o tema, né, do ataque da minoria contra o ataque na ala do rei, né? O Tahashi fazendo de tudo para combater o ataque da minoria com o ataque na ala do rei. E o Hatch, enfim, agora seria um momento propício para ele atacar aqui o peão de C3, né? No entanto, será que o Tahashi vai dar tempo para isso? Dama G3, olha que lance bacana, né? Esse lance aqui, imediatamente atacando a torre. A partida segue com torre D8 e agora dama em E5. A dama muito bem colocada, né? Centralizada. O cavalo agora fica em uma situação complicada, né? Se dependendo para onde ele for, tem dama G7 checkmate. A partida seguiu com torre A8 e agora torre C7 aqui pelo Tahashi atacando a dama. Dama em E6, propondo aí a troca de damas. Dama por E6, F por E6. E você fala o seguinte, poxa, Rafael, mas aí uma torre para cada um, né? Uma peça menor para cada um. Por que o Tahashi aceitou fazer isso? Ele estava com uma posição ativa. O Tahashi está com uma ideia simplesmente sensacional nessa posição. Ele vai para a continuação, torre G7. Essa partida é maravilhosa. Torre G7, cheque. Aqui o rei, claro, não pode ir para F8, senão vai existir um ataque descoberto. As pretas perdem a torre, então rei H8, aí lance forçado. E agora a torre E7. Então as brancas ganham um tempo aí para atacar o peão e também estão ameaçando o bispo G7, cheque, capturando o cavalo na sequência. Portanto, rei G8 foi jogado. E aqui, mais um lance incrível do Tahashi, o lance F3. É assim que jogavam os jogadores clássicos, né? De forma impecável. Assim como o de hoje em dia, né? Mas eles foram os primeiros a fazerem isso. Depois dos românticos que saíam atacando, né? Os clássicos trouxeram aí os jogos precisos, né? Que hoje em dia é uma mistura, né, dos clássicos com um pouco de romantismo, um pouco de modernismo, né? Tira o melhor de tudo e equilibra cada aspecto, né? Mas olha que legal, F3, o que está acontecendo aqui? Por que não captura aqui em E6, né? Esse lance permite contra-ataque das negras, né? Torre por E6, por exemplo, as pretas poderiam jogar rei F7, né? Depois de torre D6, por exemplo, torre A1 cheque, rei H2, cavalo E4, as pretas têm um forte contra-ataque, né? No mínimo conseguem igualar aí a partida. Torre por D5, cavalo por F2 e a gente teria uma partida interessante onde as pretas têm possibilidade sim até de vitória, né? Mas bem jogado aqui, tende ao equilíbrio, tende ao empate. Portanto, F3 não permite, né, tudo isso. Agora o cavalo não tem mais um posto bacana aqui em E4. A partida segue com cavalo E8 e agora rei H2. Esse lance é simplesmente o início de uma sequência maravilhosa do Tahashi. O que esse lance tem de especial? Esse lance exclama 20 vezes e a gente já vai ver por quê, qual a ideia aí do Tahashi. A partida seguiu com cavalo D6 e agora mais uma vez o lance preciso aqui, não capturando aqui em E6, né, dando chance para jogar um cavalo F7 e aliviar toda a posição. Portanto, torre G7, mais uma vez empurrando o rei lá para o canto, o rei não pode vir para F8, muito bonito. Rei H8 e agora torre D7, com um tempo aí sobre o cavalo. O cavalo vem para B5, atacando o peão e agora o lance, a sequência do Tahashi. Ele ganhou alguns tempos e agora segue com o rei para G3. O que será que o Tahashi está fazendo com esse rei? Né? Será que o Ivanchuk aprendeu com o Tahashi a usar o rei, né? Cavalo por C3 aqui, capturando o peão e agora rei F4. O Tahashi entregou um peão, mas já conseguiu alguns avanços aí com o rei. O cavalo vem para B5 e agora rei E5. O que esse rei quer? Bom, claro, tá atacando aqui o peão de E6, torre E8 protegendo. E agora, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aí o lance de arremate, o lance jogado pelo Tahashi, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado nessa posição o lance vencedor, a ideia vencedora do Tahashi, o lance rei F6 e o Hatch abandona aí a partida, né? Que sequência brilhante, que visão do Tahashi, né? De colocar o rei aí em F6. O que esse rei tem de tão especial? Ele está ameaçando simplesmente rei F7, seguido de bispo G7, checkmate. Então o rei foi auxiliar aí a dar checkmate no rei adversário. Olha que sensacional. E não tem como evitar aqui, né? Se jogar um lance aqui como rei G8 para impedir a entrada do rei em F7, viria mais uma vez essa sequência bonita de torre G7. O rei não pode mais uma vez vir aqui para F8,
né? Teria que jogar rei F8 aqui, acho que levaria até checkmate imediatamente com torre por G6, né? Esse lance aqui seria checkmate. Então aqui teria que jogar rei H8 e aí seguiria com torre B7, talvez, ou até D7. Vamos ver com B7. Cavalo D6 e aí teria o bonito lance aqui, torre D7 e esse cavalo aí teria que ir para B5 e aí o rei finalmente entraria aqui em F7, né? Ameaçando checkmate. Ah, Rafael, mas as pretas teriam recurso, teriam torre G8 defendendo, né? O que você jogaria nessa posição? Se tivesse seguido dessa forma, será que você encontra o lance de arremate aqui? Brancas jogam e ganham. Sequência de checkmate forçado. Eu espero que você tenha encontrado aqui o lance torre D8. Esse seria o lance vencedor na posição, né? Cravando aqui a torre e ameaçando o bispo G7. E aí não tem muito o que fazer, né? Se torre por D8, simplesmente bispo G7, checkmate, né? E se as pretas tentam cavalo D6, simplesmente torre por D6 e novamente as brancas vão jogar torre D8, não tem como evitar isso, né? G5, torre D8, torre por D8 e bispo G7 vai ser checkmate, né? Então rei F6 tem essa ideia aí por trás, né? Não tem realmente como evitar essa sequência aí de checkmate das brancas e por isso que o Hatch abandonou aí a partida. Mas tudo começou com rei H2, né? Olha só, nessa posição, né? A maioria dos jogadores capturaria aqui em E6, iria tentar jogar esse final com um peão a mais e tal. Mas não, né? O Tarrashi vai para a melhor ideia. Isso é xadrez, né, pessoal? A ideia que rei H2, ele quer colocar o rei lá em F6, né? Não é possível isso, né? Então aqui ele sacrifica o peão para conseguir uns tempos aí para o rei avançar e agora não dá mais, né? O rei chegou aí em F6, né? Vamos dar uma olhada nas estatísticas do chess.com, vamos lá, olha só. É isso, né? 98,9% de precisão para o Tarrashi, 96,5% de precisão para o Hatch. É jogo de titãs, né? 29 aqui dos lances foram os melhores para o Tarrashi, 23 para o Hatch. 2 lances excelentes para o Hatch, 7 lances bons aí para cada um. 3 lances de livros, um erro só para o Tarrashi. A gente já vai ver qual foi. E um erro e uma gafe aqui para o Hatch, né? Vamos dar uma olhada em quais foram esses lances. Olha só, o erro do Tarrashi foi o lance torre C7. Vamos dar uma olhada aqui no lance torre C7. O computador considera que G4 seria mais forte. Então nessa posição aqui o computador considera G4 com ideia de jogar G5 ou até mesmo G por F5 uma ideia mais forte, tá? Então G4, por exemplo, torre C8, a torre não pode sair, né, da fileira do fundo, rei G2, torre A8, G por F5, cavalo H5, né? Agora não tem mais como o peão atacar o cavalo ficaria segurando lá em G7 e agora sim torre C7, dama F6, dama por D5, o computador considera que essa seria uma sequência mais forte do que a que seguiu na partida. Eu não sei se eu concordo completamente com as engines, eu prefiro ficar com o Tarrashi. Eu gostei mais da sequência do Tarrashi, né? Isso aqui é muito computacional, né? Uma continuação como essa, é muito de engine, né? Eu não gosto desse tipo de análise, mas desse tipo de continuação, né? Uma coisa que não é humana, né? Então eu prefiro ficar com o movimento do Tarrashi aqui, que é igualmente vencedor, né? A engine fala que é um erro e eu não concordo com a engine, né? Eu prefiro esse. Eu posso preferir. Se a engine vai dizer que é mais preciso, o ponto, não sei o que, tudo bem. Mas eu prefiro esse. Torre C7. E aqui os erros do Hatch, né? Então aqui, vamos dar uma olhada mais uma vez aqui no chess.com, o que ele considera o erro do Hatch aqui. Bom, o lance torre A8 aqui ele considera gafe. Aqui do Hatch, vamos ver lá, o lance torre A8, ele considera uma gafe. Onde aconteceu esse lance aí, torre A8? Aqui nessa posição, então as pretas jogaram torre A8, realmente aí é gafe mesmo, né? Aqui as pretas poderiam continuar na partida com dama D6, né? Propondo aí as trocas e provavelmente conseguiriam aí até a igualdade, né? Daria dificuldade aqui para as brancas para ter alguma vantagem nessa posição. Por exemplo, dama por D6, torre por D6, né? E a posição está bem equilibrada, torre C7 aqui. E eu não vejo uma forma simples das brancas conseguirem alguma vantagem aí nesse final, né? Então, realmente, depois de dama E5, o lance torre A8 foi a gafe aí que permitiu toda a iniciativa aqui do Tarrashi, né? Aí não deu mais para o Tarrashi. Mas que bonito esse tema, né? Vamos ver de novo aí esse vai e volta da torre é muito bonito, sempre ganhando um tempo, né? E a questão dos tempos agora, olha só, o sacrifício para ganhar vários tempos com o rei. E aí o rei finalmente chegou em F6. E a hora que o Hatch percebeu o que aconteceu, né?
já não dava mais, né? O outro erro que ele considera aqui é a torre E8 do hatch, né? Aqui ele considera que, mas já está perdido, né? Aqui ele considera G5 como um lance um pouco melhor, mas está perdido da mesma forma. Viria rei por E6, né? Rei G8, rei por D5, G4, H para o G4, F para o G4, uma possível continuação. Mais uma vez aí a torre em G7, depois a torre por G4. A gente teria um final melhor aqui para as brancas, né? O peão está muito bem defendido aqui. O peão de D4 duas vezes, não adianta a torre D8 com ideia de capturar aqui, porque o peão está defendido, né? Então seria um final melhor aí para as brancas, provavelmente vencedor aí para as brancas também nessa linha, né? No entanto, o computador considera que torre E8 é um lance que perde imediatamente por conta aí de rei F6, né? Legal, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida incrível aí da nossa playlist, das partidas inacreditáveis aí de xadrez. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!